Olá, sejam todos bem-vindos a essa série Ansiedade sob Controle. Eu sou o Júlio e nessa série nós falamos sobre como controlar a ansiedade. Hoje nós estamos falando de um tema importante, hoje eu vou estar explanando sobre uma pergunta que me fizeram, que é como a ansiedade afeta o corpo. E sim, todos sabemos que a ansiedade afeta o corpo de várias maneiras. A mais comum que as pessoas sentem é a respiração pesada, a respiração tensa, o coração disparado, o coração acelerado, né? Que é essa sensação do coração que quer sair pela boca, tensão muscular, os músculos tensos, doloridos, vários lugares no corpo que podem ficar tensos, podem ficar doloridos. E isso é uma série de questões que podem acontecer, né? A principal coisa que as pessoas confundem a respeito disso é o que são esses efeitos no corpo e o que é que elas podem estar fazendo a respeito do que ação tomar a respeito disso é a principal questão. Nós temos uma ação na nossa mente, uma parte da nossa mente, que é a chamada de confabulação, ou seja, nós criamos histórias para justificar o que está acontecendo. E uma das características da ansiedade é quando esses sintomas estão acontecendo de uma maneira que não está congruente com as histórias que nós estamos contando, o que está acontecendo. Por exemplo, eu fui remar, no final de uma remada, o coração estava disparado. Eu pensei, ufa, que coisa boa, remei, fiz muito esforço e agora senti, né, o coração disparado. Então, o coração disparado não é necessariamente uma situação desprazerosa. Mas quando eu estou sentado no meu computador fazendo alguma coisa e de repente sinto o coração disparado, o que eu penso? Nossa, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa acontecendo. Ou talvez seja uma intuição de que tem alguma coisa para acontecer. Na medida que eu consigo entender, peraí, isso é um efeito da ansiedade e eu entendo por que é que meu coração está disparado, eu posso, então, ter uma história que justifica isso. Então, é muito importante entender os efeitos da ansiedade no corpo, porque isso nos ajuda a contar essas histórias necessárias para a gente mesmo, para poder se acalmar, entender o que está acontecendo. É por isso que isso está acontecendo. Por isso que é importante entender como a ansiedade afeta o corpo, para poder reconhecer o que é que está acontecendo e poder entender o que está acontecendo, não se deixar arrastar pelo pensamento de que provavelmente tem alguma coisa muito errada comigo, que é uma coisa que vocês sabem que isso acontece. Se isso acontece com vocês, comenta aí. Acontece com vocês também de repente ficar preocupado com um sintoma e isso acabar piorando a ansiedade? Pois é, comigo acontece, com os meus alunos acontece, e é por isso também que a gente está hoje falando de como a ansiedade afeta o corpo, né? O principal ponto é a questão da adrenalina versus a ativação do vago. Foi complicado. Calma. Toda vez que eu falar uma coisa complicada, logo depois eu vou falar de uma forma bem simples. Então, tenha uma paciência, porque aí eu vou atendendo as pessoas que têm uma mente mais científica, que gostam das explicações detalhadas, e depois eu explico uma coisa bem simples para você entender e o que fazer com isso. Então, é sempre assim: eu vou dando uma explicação e depois eu simplifico e digo o que é que você pode fazer a respeito. Bom, a adrenalina não é tão complicado assim, né? Todo mundo já ouviu falar da adrenalina, dos esportes radicais. Quando você está numa situação de muita intensidade, a adrenalina dispara no nosso corpo. A adrenalina, ela faz parte de um dos equilíbrios do nosso corpo, que é o equilíbrio que eu chamo do equilíbrio A, que é o equilíbrio atenção, que é o equilíbrio da adrenalina, versus o outro lado, que aí essa ninguém nunca ouviu falar, que ninguém conhece, que é a acetilcolina, tão importante quanto a adrenalina, ou relacionada ao nervo vago. Eu vou explicar isso logo mais. E aí, existe esse equilíbrio. Quando a gente está numa situação de luta e fuga, numa situação radical, a gente está na adrenalina. E aí, ao entender o que a adrenalina faz no nosso corpo, nós vamos entender vários dos sintomas da ansiedade, pois muitos deles estão relacionados à adrenalina. Vamos lá.
E eu já vou adiantando aqui que tem o controle, tem o outro lado, que é o nervo vago, que estimula o desligar da adrenalina, que estimula o freio da adrenalina. Então vamos entender o que é que a adrenalina faz no nosso corpo. Isso vai ser uma parte de como a ansiedade afeta o nosso corpo. Uma outra coisa que também acontece é a relação indireta, que é a relação com a inflamação. A ansiedade também tem uma relação com a inflamação do nosso corpo. E uma terceira que tem uma relação com o sistema neurológico, o sistema límbico. Então tem essas três, a relação do sistema límbico com o sistema cortical. Sei que ficou complicado, agora vamos simplificar. Três maneiras, certo? A maneira da adrenalina, a maneira da inflamação e uma maneira lá do nosso sistema nervoso que eu vou explicar mais na frente. Vamos entender primeiro essa questão da adrenalina. Olha, no nosso corpo, nós temos uma parte do nosso sistema que a gente controla diretamente. E tem uma parte que a gente não controla ou controla apenas indiretamente. Por isso é chamado de autônomo, porque está fora do nosso controle direto. Mas a maior parte das pessoas acham que a gente não controla de todo, o que não é verdade. A gente controla sim, só que a gente controla de uma maneira indireta. Então vamos entender o que é que a adrenalina faz no nosso corpo. Toda vez que a gente está com medo, e a ansiedade muitas vezes é um medo de alguma coisa que não está imediatamente presente, isso vai disparar a adrenalina. E o que a adrenalina faz no corpo? Nos olhos, a adrenalina dilata a nossa pupila. Já viu aquela imagem do gato que a pupila dilata? Você consegue ver isso no olho humano também. A pupila dilata. E o que é que isso faz com a nossa atenção? A nossa atenção fica afunilada numa coisa só. A gente tende a ver uma coisa de cada vez. Qual é o contrário dessa ação? É relaxar a visão, deixar que a visão seja ampla. Você consiga ver muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, você está olhando para a sua tela, mas você está percebendo o que tem aqui dos lados? Isso significa que sua visão está ampla. Quando nós estamos com ansiedade, a visão fica estreita. Por que a visão fica estreita? Porque não é um momento de ser muito criativo, de ficar pensando, é um momento de fugir, é um momento que eu preciso fazer uma coisa. Essa é a mensagem ancestral, fugir do tigre, fugir da onça, no nosso caso aqui. Lidar com a cobra, o mais importante é a cobra, foco naquilo. E isso gera o funil da nossa atenção. O problema é quando isso dispara de uma maneira que não é apropriada. E isso atrapalha. Vamos entender, vamos lá, descendo nos olhos, né? Na saliva. O que é que acontece? A boca fica seca. Quem aqui já sentiu boca seca? Vocês já sentiram boca seca? Quando dá ansiedade, a boca fica... Por quê? É a ação também da adrenalina. A adrenalina vai fazer com que o nosso sistema digestivo pare de funcionar. Ele desacelere. A razão para isso é que quando a gente está fugindo, a gente não quer estar digerindo alimento. A nossa energia tem que ir para funções mais importantes. Pensa o corpo na luta e fuga. E o nosso corpo está sempre ouvindo. Nossos pensamentos estão sempre sendo ouvidos. Então, quando a gente está numa briga interior com algum pensamento, nosso corpo não sabe a diferença. Ele acha que aquela briga de fato está acontecendo e ele vai nos proteger, mandando sangue para os nossos músculos e tirando a ação do nosso sistema digestivo. E por isso que a saliva fica seca. A boca fica seca porque fica sem saliva. É uma ação da adrenalina. Então, quando você tiver a boca seca, pode ser uma ação da ansiedade. E aí uma dicasinha também, no seu kit SOS Ansiedade, ande sempre com um pouquinho de água, mantenha a boca sempre úmida, porque às vezes o que acontece é que a boca seca nos leva a nos preocupar. Poxa, minha boca está seca, será que... E é um sintoma, existe uma relação de mão dupla entre a preocupação na mente e os sintomas, e entre os sintomas e a preocupação na mente. Então já fica a dica aí no seu kit de SOS da ansiedade, além das coisas cognitivas, dos nossos cartões, das nossas práticas que a gente pode lembrar naquele momento que está vindo, também objetos ajudam muito, e um deles é uma aguinha, um chazinho, uma coisa para estar mantendo a boca sempre úmida.
não ficar com a boca seca. Outra ação vai ser justamente continuando aqui no nosso sistema digestivo. A adrenalina para a ação do nosso sistema digestivo, atrapalha na digestão, atrapalha no funcionamento do intestino, interfere no funcionamento do intestino, porque, novamente, a gente entra num estado de luta e fuga e a nossa espécie evoluiu para não ter necessidades fisiológicas na hora que está lidando com um predador. Então, para o intestino, trava o intestino. Ora, mas a minha ansiedade também provoca diarreia. Como é isso? Aí é aquele outra questão neurológica que eu vou explicar lá mais na frente lá. Tem aquela outra ação que tem relação também por outro motivo. Mas na questão do intestino parar de funcionar é por causa desse primeiro mecanismo que é a relação da adrenalina. E mais uma vez isso é importante por quê? Porque justamente parte do tratamento é aprender a estimular o vago, aumentar o nosso tônus vagal, a força do nosso vago, a nossa capacidade de ativar o contrário da adrenalina, que é o vago, que é a acetilcolina, os nossos hormônios da calma, da tranquilidade. E a gente vai sempre estar cultivando como fazer isso e como fazer isso de maneira mais eficiente cada vez mais. Muito bem. Nos músculos, os músculos ficam tensos, como uma relação de uma luta. Então, eu estou preocupado que alguma coisa de ruim pode acontecer. A mente está lá preocupando. E aí, o que acontece? Acontece que os músculos ficam tensos, como se eu estivesse pronto para tomar uma pancada. Né? A gente fica tenso para aguentar. Mesma coisa. A adrenalina vai fazer essa reação. Eu estou preocupado, eu tendo a ficar com os músculos tensos, o pescoço tenso, tem uma relação dessa ação. E aí, como eu falei também, essa relação pode ser de mão dupla. A gente pode estar sentindo as costas tensas e isso gerar uma preocupação. É impressionante como uma massagem bem feita, um trabalho de liberação miofacial, um trabalho de osteopatia, pode ajudar também na parte emocional. Eu muitas vezes estava com aquela sensação de que tem alguma coisa que não está legal, que não está bem equilibrada, e eu já observei na mente, sentei para meditar, observei aqui, observei ali, não tinha achado, eu falei, bom, pode ser alguma coisa miofacial, vou para uma liberação, é outra coisa. Dá uma soltada no corpo, às vezes ficou preso ali, e aí dá uma sensação sutil de que tem alguma coisa errada, alguma coisa está preocupando e eu não sei bem o que é. Eu sempre ensino que a ansiedade é uma seta para a sabedoria. A ansiedade precisa ser controlada. E é importante entender o que é esse controle. O controle não é o controle do controle remoto que você liga e desliga a hora que você quiser, não. Essa ideia do uso da palavra controle para o controle remoto é uma coisa muito recente. A palavra controle vem, ou se control significa rolo, um rolo. E rótulos significa anotar, rotular, nomear. Então, controle significa nomear no rolo. De onde vem isso? Vem dos romanos, vem do latim, e significa anotar o que entra, o que sai do armazém, anotar o que está acontecendo no reino, saber o que está acontecendo e tomar providências, tomar medidas para melhorar aquilo. Se você anota que está tendo menos comida no armazém, a providência não é comida, aumente. Não. Você tem que plantar a comida, tem que fazer as coisas. Mesma coisa com a gente. Se a gente nota que a nossa ansiedade está fora de controle, é uma série de hábitos. Faça dos teus hábitos o teu remédio. Parafraseando o grande mestre original da medicina, Hipócrates, faça do teu alimento o teu remédio. Os seus alimentos são um dos teus hábitos. Existem vários tipos de alimentos. Então, existem alimentos da nossa respiração, do nosso pensamento, alimentos do nosso exercício. Então, eu, acompanhando aí, parafraseando o grande mestre Hipócrates, estou dizendo aqui para vocês, faça dos teus hábitos o teu remédio. E aí, entre esses hábitos, a liberação miofacial, o exercício físico é muito importante. Né? Por quê? Nós temos uma relação de contração e relaxamento entre os músculos. Quando nós contraímos uma cadeia, a outra relaxa. Então, o fato de você fazer exercício ajuda também a relaxar, a fortalecer.
O coração disparado, às vezes, o que você precisa fazer é se mexer, dar sentido àquilo, não ficar parado. Faz parte de você sair do lugar. Né? Às vezes eu estou com o coração disparado e às vezes o que ajuda a regular justamente é dar uma pequena corrida e aí sim eu consigo sentar, relaxar. Eu primeiro me mexer para então eu sentar. Então, cada um precisa entender quais são os hábitos que são necessários, mas são muitos botões a serem apertados para que você tenha um equilíbrio, uma combinação para ser cultivado. Na nossa sociedade hoje urbana, a gente quer tudo muito linear e muito na hora. A gente acha que a gente vai, eu quero uma fruta. Significa o quê? Vou no supermercado e compro fruta. É tudo na mesma hora. Mas quando a gente olha para a natureza, entende que as coisas não são tão lineares assim. A gente tem momentos de plantar e momentos de colher. As coisas têm ritmos e esses ritmos são importantes. Então, na mesma forma, é o seu processo de controle da sua ansiedade. Você vai melhorando, aí fez aquela colheita, agora vai ter que plantar de novo e de novo. A gente tem um processo de oscilação no nosso desenvolvimento pessoal. Isso é natural, completamente natural. Então, sobre a inflamação, existe sim uma relação entre a inflamação e a ansiedade. Tanto a ansiedade, ela é inflamatória por essas relações que eu falei da adrenalina e por outras, como a inflamação pode piorar a ansiedade. Hoje, muitos dos suplementos que a gente usa, que a gente sugere para os nossos alunos usarem para ajudar no controle da ansiedade, tem relação com a inflamação, com reduzir a inflamação, de tanto numa alimentação que reduz a inflamação, como também hábitos que reduzem a inflamação. Essa preocupação constante, a adrenalina, causa, sem dúvida, também esse aumento da inflamação. Aliás, cada vez mais vemos que a inflamação está ligada a uma série de doenças. Acontece também na depressão, a inflamação está ligada à depressão. Acontece também numa série de desequilíbrios crônicos, como síndrome metabólica. O entendimento da inflamação é uma coisa que transformou-se muito. Entre minha época de estudante, há 20 anos atrás, quando eu já falava nisso, já usava ômega 3 para ansiedade, já usava ômega 3 para depressão, e os colegas achavam algo assim cômico, que não fazia sentido. Hoje, como é uma coisa amplamente aceita, a gente vai encontrar isso em decisões de sociedade, uma coisa, enfim, que tem sido muito bem aceita na medicina, a influência da inflamação. E acontece também, como eu falei, na outra via. A questão neurológica, existe uma relação entre o nosso sistema límbico, que é o meio do nosso cérebro, né? Se você, eu gosto de pegar assim, para entender o nosso cérebro. Quando a gente corta assim o cérebro no meio, o que a gente vai ver é isso aqui, ó. Aqui é o córtex, aqui é o meio do cérebro, o sistema límbico, e aqui é a amígdala. A amígdala cerebral, não é a amígdala daqui, não, é a amígdala do cérebro. Fica bem no meio do nosso cérebro, lá perto da pineal. Nós temos esse giro do cíngulo. Então, essa parte cortical é a parte do nosso pensamento racional. É o chamado pré-frontal, que está bem aqui na frente, esse primeiro dedo aqui, o pré-frontal. É quando a gente raciocina de volta, diz assim, nossa, eu estou disparado, o que foi? Não, é porque eu corri. Eu estou disparado, o que foi? Não, é porque eu estou preocupado com isso, isso, isso. Será que eu estou tendo alguma coisa? Não, pensamento, isso é só um pensamento. O que é que pode estar acontecendo comigo? Eu já sei, estou preocupado com a minha prima. Estou preocupado com essa pessoa. É isso que está me gerando. E isso é um exemplo de eu estar usando o córtex para controlar algo que é emocional. Esse sistema, o nosso sistema límbico, nós compartilhamos com os nossos irmãos primatas, com os nossos irmãos mamíferos. Eles também têm essa relação. Então, muito do nosso comportamento que tem relação com a nossa agregação societária, da nossa relação uns com os outros, tem relação com o sistema límbico. E nós temos a amígdala, que é conhecida, quem pesquisa sobre ansiedade, porque justamente é uma parte do cérebro que dispara
quando nós entramos na luta e fuga. Lembra que eu estava falando da adrenalina, que tem a ver com a luta e fuga? Do ponto de vista neurológico, o que acontece é o disparo dessa área aqui, da amígdala. Ficou muito famosa esses 20 anos que eu venho estudando, sempre se falou muito da amígdala, mas sempre se falava como uma parte do estresse, a parte da ansiedade. Mas recentemente a gente viu que é muito mais que isso. Hoje a gente sabe que a amígdala ela é dividida em 3 partes principais. Inclusive foi um brasileiro que escreveu esse trabalho. Bem, isso é assunto para outra assunto, uma coisa mais técnica. Mas assim, o que eu quero dizer para você que é importante para o seu controle da ansiedade é que a amígdala não é responsável só pela luta e fuga. Ela é responsável pelo valor que você atribui às coisas. Vamos entender. Para a gente saber se as coisas têm valor ou não têm valor, a gente tem uma área no nosso cérebro que nos ajuda a estabelecer o valor das coisas, o que é importante. É por isso que essa área está tão relacionada diretamente na hora do estresse, da luta e fuga, porque justamente ela vai dizer para a gente nessa hora que o mais importante é fugir da cobra. Então, outras coisas ali são meio que esquecidas, deixadas de lado. E isso é um grande problema na ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade está afetando o seu sistema de valores, o que de fato é importante. Faz com que você valorize muito uma coisa que não tenha valor. Valorize muito um pequeno sintoma, por exemplo, que a gente fica encucado. Por que a minha respiração está presa? O que está acontecendo? Será que é alguma coisa? E quando a gente, não, tá, é isso, e a gente abre, a gente entra, relaxa, a gente vê que é só um sintoma de tantos, pode ser uma coisa miofacial, pode ser tanta coisa. Tem outras coisas mais importantes na minha vida, como meus filhos, o fato de que eles estão bem, o fato de que tem tanta coisa boa funcionando no meu corpo, tem tantas coisas positivas acontecendo na minha vida. Então, isso faz com que amplie e não fique aquela visão afunilada que eu falei, que acontece até nos olhos, mas na mente também. Acontece nos olhos e na mente. Acaba estabelecendo, mudando. Então, o estresse acaba afetando essa área. E em relação a isso com o intestino? Agora vamos voltar lá para o intestino para entender. O intestino é feito na parte embrionária da mesma relação com o cérebro. O intestino ele vem do mesmo tecido que se dividiu, que mudou ali aquela relação. Então, quando a gente afeta a relação do sistema límbico, a gente está mexendo com uma das substâncias que fazem parte do ABC, do equilíbrio do sistema nervoso, que é a serotonina, também bem conhecida, as pessoas ouvem bastante falar da serotonina, que está ligada à nossa relação social, a como nós estamos relacionando, a nossa sensação de pertencimento. Você se sente pertencente a um grupo, sente que tem o seu lugar numa comunidade, numa família. Isso é fundamental. Isso tem tudo a ver com a serotonina. E a serotonina tem tudo a ver com o intestino também. E o intestino tem essa produção da serotonina tem a ver com os probióticos que ocupam lá, que colonizam o nosso intestino, que se alimentam e nos alimentam. Então tem relação com a saúde do intestino afetada com essa relação neurológica com o nosso sistema nervoso límbico, nesse aspecto mamífero do nosso sistema nervoso. Voltando aqui mais uma vez, a gente teria o tronco, que teria o nosso cérebro reptiliano, o nosso sistema límbico e o nosso sistema cortical. São esses 3 grandes áreas que nós podemos entender de uma forma prática, simplificada, como é. Nossa, como é que eu cheguei a esse entendimento, a essa conclusão? Foi observando as minhas próprias reações. O fato de eu meditar ajuda muito a observar essas reações, não se deixar arrastar por essa confabulação, mas essas histórias que a gente cria, mas sentar e observar o sentimento, observar o que está acontecendo e estudando mesmo a fisiologia, né? Observando as reações das pessoas que me chegavam. Eu me lembro, por exemplo, de um caso de um homem que veio encaminhado para mim porque tinha palpitações. O médico, o cardiologista dele falou, ele tem essas palpitações, mas não é uma doença cardíaca, e mandou, Júlio, dá uma olhada aí, vê se não tem alguma coisa integrativa que você pode ajudar essa pessoa. E aí eu fui conversando com ele, fui entendendo o que é que acontecia,
E acontecia o seguinte, ele era um vendedor, um pequeno empresário que fazia bolsas para congresso. E ele trabalhava muito no telefone, as pessoas ligavam para ele. E aconteceu numa conversa nossa do telefone tocar. Na hora que o telefone tocou, eu pude observar nele a transformação na adrenalina. Dava para ver no rosto. Ele chega, deu meu telefone foi procurar o telefone assim. Aí a gente foi conversando, conversando, e havia pensamentos associados a esse telefone. Cada vez que esse telefone tocava, adrenalina disparava, o coração dele disparava, e a gente foi entendendo que havia uma associação. Ele estava sofrendo muito em ter que estar trabalhando no telefone, ter recebendo mensagem o tempo todo, e ter que responder as mensagens quase em tempo real ali, para não perder o negócio dele, que é vender bolsa, quando alguém falava e tudo mais. Então, aquilo deixava ele meio que maluco, assim, e ele não sabia como lidar com aquilo. Aí a gente foi conversando, por exemplo, eu perguntei assim, tem algum momento da sua vida que você, e eu deixo essa pergunta aqui para vocês também, tem algum momento da sua vida que você se lembra de ter entrado num estado de tranquilidade, de segurança, de bem-estar? Você tem algum momento da vida? Escreve aqui algum momento da vida que você se lembra que você teve um estado de segurança, de bem-estar. Essa pessoa em especial, ele lembrou-se de um momento que ele viveu quando ele fez uma peregrinação para Jerusalém. Quando ele esteve lá em Jerusalém, ele sentiu o sol de Jerusalém e se lembrou daquele momento. Outras pessoas, pode ser o quintal na casa da avó, outras pessoas, pode ser um sofá, pode ser um templo, pode ser um momento no passado, uma memória que traz essa relação. E aí a gente trabalhou, então, à medida que ele ia lembrando disso, ele ia sentindo uma calma, e eu pude perceber que aí ele estava entrando no vago, ele estava entrando na redução da adrenalina. À medida que a adrenalina ia diminuindo, e com essa memória, ele ia relaxando. E aí a gente pôde, então, associar o telefone a essa memória. Toda vez que o telefone tocava, primeiro ele, ou a mensagem, enfim, primeiro ele lembrava-se desse momento de paz e dizia que bom que alguém está querendo meus serviços. Respirava e vai lá e atende e responde, inclusive, muito melhor o cliente. É muito diferente responder o cliente com ansiedade e responder o cliente num tempo legal, deixando tocar o telefone uma vez ou aguardando uns instantes para se focar. Então, ele aprendeu a fazer do problema, daquilo que estava provocando o problema, a solução. A transformar esse gatilho, e essa noção no gatilho é muito importante, porque nossas reações de adrenalina, nossas reações do límbico, nossas reações inflamatórias, não são diretamente às coisas, mas são ao que essas coisas provocam em nós, no nosso terreno. O que essas coisas provocam na gente. E a gente teve isso condicionado. A maneira com que nós fomos educados, a maneira com que a cultura nos guiou na nossa vida, fez com que a gente fosse condicionado de uma certa maneira. E isso faz com que a gente reaja de uma certa maneira. Tem algumas. Quando eu estava num parque ao ar livre com minha família, é perfeito. Quando eu vou à praia, eu observo a mansidão do mar. Isso me dá uma calmaria. Perfeito. Esses dois exemplos são exemplos perfeitos. A mansidão do mar, por exemplo. Então, quando você vai à praia, você sente a mansidão do mar. Mas quando você lembra-se da praia, você consegue trazer essa mansidão do mar para você? Você pode tentar agora, ou da próxima vez que você for à praia, você fazer, olha, eu quero gravar isso na minha mente, de maneira que mais tarde você faz isso de novo, e de novo, de novo. Você vai desenvolvendo essa habilidade de ativar esse relaxamento, de ativar esse estado de mansidão, de bem-estar dentro de você. Isso é o que ativa o seu vago. E o ato de fazer esse trabalho interior é que vai trazendo sabedoria. É que a gente vai entendendo em que situações dispara, por que dispara. Às vezes, a ansiedade é um grito interior de você para você mesmo, do seu inconsciente. Às vezes é tão forte que ele arrasta.
como os antigos eram arrastados para o mundo inferior, às vezes a gente é arrastado para o mundo psíquico, que aquilo é tão forte, mas às vezes é um chamado, porque a gente precisa olhar para alguma coisa que não está olhando. Um valor, uma meta, um equilíbrio. Tem algo de profundo por trás disso. Tem algo que precisa ser equilibrado, ok? A gente não precisa cair na conversa, não ser arrastado. Mas, ao observar isso, a gente tem a chance de aprender algo muito profundo sobre a gente. É isso que eu proponho, o controle da ansiedade como um processo de sabedoria. Um processo de sabedoria de viver, do que eu chamo de equilíbrio de si. Porque o equilíbrio de si, quando a gente acha o nosso equilíbrio, como esse caso que eu contei, ele como pôde achar o equilíbrio nessa prática simples, associada ao celular, que ajudou ele na vida profissional dele, que ajudou ele a recuperar-se do sintoma que estava tanto incomodando, e a gente integra isso na nossa prática. E é por isso que treinar o tônus vagal é tão importante. De treinar, agora é uma palavra bem simples, a sua capacidade de relaxar. A sua capacidade de desligar a adrenalina, ligar o outro sistema, ou seja, sua pupila vai diminuir, sua visão fica mais ampla, sua boca fica cheia de saliva, seu intestino funciona, seu coração desacelera, a respiração fica profunda. Isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida num passo a passo, mas com gentileza. O primeiro passo é a gentileza, aceitar e permitir mudança. Você vai ver também que a gente sempre, a psicologia cognitiva ensina isso às pessoas. O primeiro passo é você aceitar a ansiedade. Nossa, mas quem está com ansiedade, a última coisa que quer é aceitar aquilo. Você não quer aceitar, você quer controlar aquilo. Verdade. Mas a maneira de controlar é a aceitação que permite mudança. Por isso que eu chamo aceitação que permite mudança. E para você entender o que é essa aceitação, é uma curiosidade. É de repente o coração está disparado, vamos dizer, o meu coração está disparado, e eu começo a me mexer, eu começo a dizer, o que pode acontecer? Será que eu faço isso? Será que eu ligo para alguém? O que será que eu faço? Isso acaba ativando mais, e aí é que o coração dispara. Mas, por outro lado, se o coração dispara, eu já conheço, já reconheço esse sintoma. É claro, se você tem uma fase que você precisa ir no médico, precisa fazer exames, ver se você não está com arritmia, ver se não tá... Mas eliminou essa parte orgânica, sabe que agora é ansiedade? Você não sabe que é ansiedade? Já foi, já investigou? Se você tem dúvida, elimine a dúvida, vá no médico, investigue, é importante, quem sabe. Mas uma vez que passou por essa fase, já investigou, sabe que não é, sabe que é ansiedade, agora você observou, meu coração disparou. Eita, meu coração disparou. O que será que foi? Curiosidade, aceitação, eu vejo o que está acontecendo. A pior coisa que pode acontecer é quando a gente não quer que esteja acontecendo. Eu não queria estar sentindo ansiedade, eu não deveria ter que passar por isso. Poxa, mas isso é uma autocrítica de vários níveis. Parece que você está quebrado. Você não está quebrado. A questão é o que é que eu posso, o que é que eu preciso fazer? Como é que eu posso me aprofundar em mim, aprender a me equilibrar? Que mensagem que isso traz para mim? E aí eu consigo descobrir. Eu sempre achei isso terrível. Por isso que eu gosto que as pessoas me chamam de professor Júlio. Acho carinhoso. E eu acho que é um caminho assim. Eu sou igual a você. Eu também passo por essas coisas. Eu também estou lidando com isso. Esses dias mesmo eu senti bastante ansiedade. Mas é diferente quando a gente controla. Ela vem e ela é uma mensageira. A gente acolhe com curiosidade, a gente descobre o que está acontecendo. Isso, na verdade, acaba sendo uma coisa boa. São uma coisa muito boa. E eu nunca gostei dessa ideia de vender para as pessoas a ideia de que elas estão quebradas, que tem alguma coisa defeituosa, e que eu não acho que isso faz bem. Nós não somos máquinas. Nós somos seres integrais. O que a gente precisa é integrar-se. E essa noção dessas dimensões diferentes da nossa vida, que é a nossa dimensão física, nosso corpo, nossa dimensão emocional, nossa dimensão dos pensamentos e nossa dimensão espiritual, da nossa alma, do nosso sentido, do nosso propósito. E aí isso é muito singular. Cada uma dessas dimensões precisa ser equilibrada. Hoje a gente está falando de corpo, importante, é a nossa base, é de onde a gente parte para onde a gente vive, nossa morada, nosso veículo. Muito importante entender. E quando essas reações vierem, não cair nessas confabulações, porque aí é ansiedade, mais ansiedade, mais ansiedade, mais ansiedade.
quando a gente encara com curiosidade e com gentileza, a gente já cortou uma parte importante ali daquele problema. Cara, se você não aprender a dialogar com isso, o que acontece? Você não aprende esse autocontrole, e o que acontece? Acontece que você pode, os sintomas piorarem, você pode tomar um remédio, o remédio vai lhe ajudar, mas não vai resolver, fica naquela luta. O remédio não resolve seu equilíbrio dos seus pensamentos. O remédio pode acalmar o seu corpo, pode lhe ajudar se você está entrando numa depressão, mas o remédio não vai lhe reeducar. E o processo é de reeducação. E às vezes remédio atrapalha a oportunidade. Eu sempre tive muito cuidado, por exemplo, com ansiolítico. Porque veja, a pessoa está tendo ansiedade por uma razão. Às vezes essa é uma razão existencial. A pessoa precisa trabalhar alguma coisa. Se o ansiolítico cala aquilo ali, aquilo fica embaixo do tapete. E aí, em vez de ser resolvido de fato aquilo ali, e resolve, e educa, não, fica naquela que toma um ansiolítico e volta, aí toma, volta, a dose vai aumentando, daqui a pouco a dose está alta e o trabalho que é agora para tirar, dificuldade. Aí começa a ter problema de memória, porque, enfim, tomou muito ansiolítico, especialmente o benzodiazepínico, os benzos todos. Eu não sou muito favorável a benzodiazepínico para uso corrente. Para resgate, beleza, você tem um com você ali, faz parte do seu kit, você que sofre de síndrome do pânico e de repente descontrola mesmo, você tem um benzodiazepínico ali na hora só para lhe ajudar a voltar da crise, aí tudo bem, aí eu estou de acordo. Mas essa coisa de ficar tomando benzodiazepínico direto não é coisa boa. Os antidepressivos usados para ansiedade já tem uma função mais importante, faz parte, mas nunca para calar totalmente o sintoma. O sintoma traz uma mensagem que precisa ser ouvida e precisa ser integrada. O processo é de reeducação. Se você está tomando remédio, o remédio lhe ajudou, mas não melhorou totalmente, ótimo, isso é uma boa notícia. Sinal de que o remédio está fazendo a função dele. A função dele é esse, ele ajudar um pouco para você poder entrar nesse processo de descoberta. Se o remédio resolvesse totalmente, ele não estaria fazendo um favor para você, estaria fazendo um desfavor, porque aí não vai lhe ajudar de fato descobrir o que está acontecendo. Enfim, por outro lado, o momento melhor para aprender esse treinamento é agora. Não sabe, eu queria já ter feito isso, se eu tivesse começado isso antes, se eu tivesse esperto isso antes. Não tem essa, o melhor momento é agora. No futuro, quando você olhar para trás, você vai desejar, poxa, se eu tivesse feito isso naquela época, se eu tivesse tomado essas atitudes naquela época. Não adianta essa questão de a minha vida não deveria mais ser assim. Minha vida não deveria estar assim. Eu não deveria ter essa dificuldade de fazer exercício. Eu não deveria estar tão assim. Eu não deveria, deveria. Esses deverias é que escondem quem nós somos e o que os outros colocaram na gente. De onde veio esse deveria? Esse deveria que a gente precisa investigar, olhar, né? Então, o melhor momento de praticar é agora, é hoje. Pratique, do jeito que for. A coisa mais importante é você comemorar o pouco, comemorar os 10% de melhora. Isso é fundamental. O maior erro que as pessoas comemoram o maior erro é não comemorar. O maior erro que as pessoas cometem, que é muito comum, eu também sou culpado disso, é assim: eu estou bem estressado, bem ansioso, aí eu faço alguma coisa, melhora um pouquinho, mas por causa do pensamento de tudo ou nada, eu digo, não melhorei nada, não adiantou. Não é que não adiantou, melhorou. Faltou comemorar o aspecto positivo, mesmo que tenha melhorado pouco, mas melhorou. Isso é fundamental. O maior erro é querer melhorar de uma hora para outra. Melhorar, o maior erro é esse pensamento extremista. Às vezes a pessoa antes do processo a pessoa estava, não saía de casa só, tinha que ficar acompanhada em casa, às vezes tinha que trazer alguém para casa para ficar com essa pessoa. Aí depois do processo a pessoa passou a andar só, a pessoa agora tem muito mais sabedoria, sabe meditar. Aí a pergunta, como é que você está? Não, melhorei não. Por quê? Porque eu ainda sinto ansiedade. Está faltando o quê? Comemorar os avanços.
Aí quando a pessoa explica, eu digo, realmente, né? Realmente eu avancei, realmente reconhecer, saber comemorar os passos que você já deu. Que você já deu, que você chegou aqui agora, você já deu alguns passos. Nem que seja o primeiro e mais importante passo, que é ter reconhecido que tem ansiedade. Porque enquanto a pessoa não reconheceu o que é ansiedade, está correndo atrás de um sintoma, de um remédio, de um exame, a pessoa ainda não está olhando para a direção certa. Na hora que você descobre que é ansiedade, você começa a querer olhar para dentro. E é isso que é o chamado da ansiedade. O chamado para a gente estar olhando para dentro. Então, esse é o maior erro, é que as pessoas acabam não comemorando os passos que já deram. E vendo o que é. Outro erro é a expectativa exagerada. Achar que só vai estar bem quando eliminar todos os sintomas da ansiedade. Minha gente, a ansiedade é humano. Essa relação de se então, e se tal coisa, e se eu não conseguir, isso é humano. Por definição, a ansiedade é o medo de alguma coisa que não esteja imediatamente presente. O desequilíbrio diante disso. Isso vai acontecer. A diferença é que isso vai estar sob controle. É uma mensagem, é só um mensageiro. Se a gente não se envolve demais com esse mensageiro, a gente entende, é o mensageiro. Ah, ok, recebi sua mensagem, pode ir. A gente não cai, não é arrastado para a crise. Isso é que é o controle. Mas vai surgir, de vez em quando vai surgir. E digo a você, isso é uma sensibilidade que você tem. Isso não é uma coisa negativa, só precisa estar controlada, precisa estar equilibrada. E para equilibrar, entre outras coisas, é conhecer o seu corpo e conhecer as reações que seu corpo tem, né? Isso é um efeito colateral, que é o seguinte: eu peço a vocês que tomem cuidado agora que vocês têm esse conhecimento, que você pode estimular o seu vago, que você deve praticar esses momentos de paz, que você sabe que tem um passo a passo. Cuidado com a autocrítica de não estar fazendo. Ah, eu sei que posso, mas não fiz. Isso é dentro do próprio mecanismo. Não faça isso. Isso também é um problema, é um efeito colateral. Não tem a gentileza, por isso que eu falo sempre em gentileza. Você tem que ter gentileza consigo. Esse que é a grande segredo. Depois eu vou falar mais. Nós já estamos aqui com 45 minutos aqui falando já. Muito obrigado a vocês que estão me acompanhando. Vou agora dar uma olhada aí, o que vocês comentaram, se alguém comentou alguma coisa. O que vocês quiserem fazer de pergunta, fiquem à vontade. Agora, nesses últimos 15 minutos aqui, que nós temos aqui. A pessoa falou, um medo terrível. Ótimo. Vamos lá, eu estou lendo ao contrário. Eu senti uma crise de ansiedade muito forte 15 dias. Tive que apresentar algo na igreja. Eu senti uma crise de ansiedade muito forte há 15 dias, pois tive que apresentar um jogral na igreja e senti algo terrível. Pensei que eu paralisar, mas respirei fundo e consegui. E foi terrível. Nunca tinha sentido algo assim, um medo terrível, mas não desisti, apresentei o jogral e foi ótimo, ficou lindo. E Cris. Cris, olha, uma coisa muito legal é que diante do palco a gente sempre vai ter um frio na barriga. Sempre a gente vai ter isso. Quando não tiver, não é uma coisa legal também. A grande questão é isso, é diante dessas reações ir lá e conseguir fazer. Na medida que você experimenta isso de novo, de novo, de novo, a gente vai tendo mais habilidade. Mas me dá um nervoso, você acha que não? Logo antes de ligar essa live aqui e falar para vocês, me dá um nervoso. Antes de subir numa palestra num grande auditório, me dá um nervoso. Né? A vez na minha vida que me deu o maior nervoso foi quando me convidaram para celebrar um casamento. Eu não sei, mas eu acho que na igreja a coisa é mais intensa, né? Se a gente vai ter uma participação na igreja, foi um casal que me convidou para ser o celebrante do casamento deles. Eles não eram de nenhuma religião particular e me convidaram para ser celebrante. Na verdade, eu já realizei 3 casamentos, mas esse primeiro foi o que mais me afetou. Eu fiquei muito nervoso, muito nervoso. Agora, se você olha para esse nervoso e diz assim, bom, coração disparado, frio na barriga, oco no estômago.
É porque eu vou subir no palco. Isso é energia. E eu vou direcionar essa energia para isso. Imagina, a energia que está ali, é muita energia. Você está ali numa situação de um templo, né, ou uma situação especial para você, tem muita energia. Então a questão é, a gente sente essa energia vibrando no corpo, é sensível. E isso pode se expressar com a boca seca, né? A visão afunilada, parece que a gente não está vendo a situação toda, a gente fica pensando numa única coisa. Ai, meu Deus, é aquela frase que o público não vai notar, só você que nota, né? Você que ensaiou, que nota, porque o público vai ver outras coisas, ele está olhando ali para a sua energia, para o fato até de você estar nervoso, pode ser uma coisa a seu favor, as pessoas se ficam até mais emocionadas com a sua emoção, é uma outra questão. E assim, a questão do medo de palco, da ansiedade diante da fala pública, fizeram uma pesquisa e tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer, você acredita? E é real, realmente é real. Por quê? Porque esses sintomas ficam intensos, uma exposição à ansiedade social, vai estar todo mundo olhando para você. Então a gente tem esses sintomas associados à adrenalina. Mas qual é a mensagem que isso está me trazendo? Se eu pergunto qual é a mensagem que está me trazendo, a mensagem é: te prepara para tu fazer o teu melhor. E a gente vai em frente e faz o melhor. E a sensação que dá aí é: uau, consegui. E aquela tensão inicial, na verdade, abrilhanta a experiência. Um grande segredo, uma dica que eu posso lhe dar e a todas as pessoas que sentem essa ansiedade diante do palco é a mente no presente. Toda vez que você vê que a mente está indo para o futuro, não deixa, traz a mente para o corpo. O coração está disparando. Por quê? Porque eu vou subir no palco. É a mesma coisa, eu ter corrido e o coração está disparando. É porque eu corri. Por que o coração está disparando? Porque eu estou diante de subir no palco. Tem uma energia aqui, é uma coisa importante. Isso está me dizendo que é uma coisa importante. É uma coisa que não é à toa. E essa oco no estômago, mesma coisa, está me dizendo que é uma coisa importante, que eu preciso me preparar. E a mente no presente, não deixar, ai, se ninguém gostar, e isso, e se eu gaguejar, e se eu travar, e se eu der um branco, isso é mente no futuro. Você traz a mente para o presente e sentindo, ajuda muito. Se a sua mente for para o futuro, veja todo mundo batendo palma, ou no seu caso, veja todo mundo inspirado. Veja o resultado positivo do que você quer. Então, fique entre o resultado positivo, que no meu caso aqui é vocês inspirados a se cuidarem. Essa é o que eu penso, não. As pessoas vão se inspirar, se cuidarem, olharem para si, é o que eu foco. Ou então a sensação no corpo, que é uma maneira de estar no presente. A mente está no presente quando nós estamos observando as nossas sensações. Deixa eu ver, o que mais ajudou o comentário, Cris? Julita Mello. Boa tarde, Júlio. Em algumas crises de ansiedade, eu sinto como se meus músculos se soltassem dos ossos ou que estejam tão retorcidos que eu não consigo me mexer direito. É isso, é esse efeito da adrenalina. Ficou tenso. É como se eu tivesse pronto para tomar uma pancada. Você vê, né? É uma coisa que você não consegue nem porque está contraído aquilo ali. Se você percebe que é uma contração, você nota, né, que essa contração às vezes congela. Tem gente que fica de um jeito que não consegue nem mexer. É um processo quando a pessoa chega para fica com isso aqui congelado. Esse ombro congelado é muito comum. Ó. Não ter essa relaxada. Quantas pessoas estão congeladas assim que você conhece? Isso tem a ver com isso também, porque parece que a gente está carregando as coisas nos ombros. E é muito interessante, existe uma relação psicossomática entre o que a gente pensa, o que a gente vive e como o nosso corpo reage, inclusive da parte que reage, que é muito interessante. Por exemplo, o ombro reage com estar carregando um peso, uma certa parte reage por uma razão. Agora, se você tem curiosidade a respeito disso e diz, nossa, estou tenso, mas é o que a gente não faz na ansiedade, né? Mas eu tô lhe introduzindo que você pode fazer isso com treino e tudo.
né? Não estou dizendo, cuidado com a autocrítica, gentileza, vamos no passo a passo. Devagarzinho, ele pega pela mão e a gente vai no passo a passo. Mais na frente, quando a ansiedade estiver controlada e uma coisa dessa acontecer, você pode ter uma atitude de curiosidade, dizer, nossa, que interessante, veja como essa parte minha ficou tensa. Será que eu consigo relaxar? Não, não consigo. Exatamente essa parte, o que é que eu sinto? Ah, tem uma emoção, tem uma outra. Aí, normalmente, tem uma coisa por baixo que está causando aquilo, e a gente está no pensamento, a gente sobe para a cabeça e está travado e fica, ai, o que é que está? Será? Aí, o pior é pensar, né? Será que é um AVC? Será que eu estou tendo um AVC? Aí, pronto. Aí que a gente se desequilibra de tudo. Mas você já teve isso antes, sabe o que é. Então, se você se trabalhando, se preparando de uma forma positiva, você pode estar melhor preparada para a próxima vez. Se você fica, eu espero que isso não aconteça de novo. Ai, meu Deus, se isso acontecer de novo comigo, eu vou enlouquecer. Aí você não está se preparando para lidar com isso. Você está, na verdade, aumentando a tensão quando aquilo acontecer. E é aí que vem a aceitação e a curiosidade. Você pensar assim, nossa, próxima vez que acontecer, eu vou aproveitar para olhar direitinho e descobrir o que tem por trás disso. E de repente tem uma mensagem para você, às vezes uma história do passado que já tem que deixar, às vezes alguma coisa, uma culpa. E aí por isso que a prática da gratidão é tão importante, né? Enfim, ideias. Se quiser comentar mais, fica à vontade. Temos ainda aqui uns minutinhos. Deixa eu ver aqui. Desculpa se eu não pego todo mundo, viu, pessoal? Porque eu estou passando aqui. Hein, Julita? Ajudou? Quer algum comentário mais sobre isso? Fica à vontade, tá? Deixa eu ver aqui. Ritinha, eu tô passando por isso. Eu tenho um bebê de 8 meses e às vezes só quero ficar deitada. Coração acelera, fico com medo e ao mesmo tempo sem força. Pois é. É uma das reações da ansiedade, essa questão também, de tanto não conseguir dormir, como ficar sem força, ficar sem energia. É como se a ansiedade gastasse tanta energia que a gente entra em depressão. E fica com esses pensamentos na mente. Será que eu vou... Não sei se é seu caso, tá? Mas já ouvi bastante. Será que eu vou machucar meu filho? Será que eu estou prejudicando meu filho de alguma maneira? E aí o mais importante é perceber que isso é só pensamento. É pensamento, é só preocupação. E por que acontece isso? Porque você quer cuidar do seu filho, você está preocupada com seu filho, você quer que esteja tudo bem com ele. E a mente funciona em homeostase. Desculpa a palavra complicada. A mente funciona em polaridades. Outra palavra complicada, como é que eu vou dizer isso de uma forma simples? A mente funciona em claro e escuro, em luz e sombra. A mente funciona em luz e sombra. Para eu ter uma ideia de cuidado, eu preciso ter uma ideia do que é descuido. Ali na minha mente, eu preciso assim, eu preciso cuidar de meu filho para ele não se machucar. Na mente forma uma ideia dele se machucando. Se a gente não percebe que é por isso que a mente está fazendo isso, por exemplo, vou dar um exemplo. Já aconteceu muito comigo. Eu estava dirigindo e de repente vinha a imagem na minha mente de eu dirigindo e batendo num poste, puxando o carro e batendo de frente no poste. Mas eu ficava, nossa, por que eu estou pensando isso? Eu não tenho razão de estar pensando isso. Aí depois que eu entendi, observei a mente funcionando, é aí que essa prática de contemplação, desse trabalho interior, de se descobrir, ajuda demais. Eu vi que, na verdade, o que eu estava pensando é, eu preciso desviar para não acontecer isso. Mas para dizer para não acontecer isso, tinha que ter a imagem. E na infância eu vi um carro batido num poste, aquilo me marcou. E eu fiquei, não posso, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer comigo, não posso acontecer comigo. Então, isso não pode acontecer comigo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Esse fazer isso, a imagem começa a surgir na mente, mistura com ansiedade, fica desgastada, a pessoa dorme muito, mistura com depressão, e aí fica tudo meio perturbado ali. E aí é onde entra a parte do controle. O controle no sentido de organizar nas prateleiras. Que nem as prateleiras dos livros ali, botar cada coisa ali no seu lugar. Essa organização interior é que é muito importante. Isso. Vou ler de novo aqui, Ritinha, ver se eu tenho mais uma inspiração aqui para te dizer alguma coisa. Eu estou passando por isso. Eu tenho um bebê de 8 meses e às vezes só quero ficar deitada, coração acelera, fico com medo e ao mesmo tempo sem forças. A grande questão é medo de quê? Como você não chegou a dizer o que é que o medo é de quê, talvez você
não saiba que medo seja de quê. Se o coração dispara, você reconhece que está com medo. Mas se você não sabe o medo de quê acontecendo, pode ser uma mensagem para você se preparar. Te prepara. Pode ser que seja uma coisa existencial do teu trabalho, do teu sustento, da confiança que você tem na sua família ou no pai da criança. Podem ser muitas coisas. E uma mensagem que está vindo do inconsciente dizendo: Ritinha, te prepara, Ritinha. Ritinha, cuidado com isso, Ritinha. E como a gente não está ouvindo essa mensagem, ela fica ali no coração e a gente não quer pensar naquilo, e isso vai causando uma série de coisas, somado ao fato que às vezes nessa fase a pessoa não está dormindo bem. Eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino, de 3 idades diferentes, 18 anos, 14 e 7, que vai fazer 8. E fui um pai muito participativo nas madrugadas de todos os 3. E realmente, quando eles estavam pequenos, a gente passa por um período de estar dormindo mal, isso afeta também a nossa organização mental, e enfim, no momento, o que eu posso te dizer é isso. Procure ritmo, tanto porque é importante para o teu filho, para a tua criança, como para você lidar com a ansiedade. O ritmo é fundamental. E nesse ritmo, botar momentos de relaxamento, momentos de relaxar o vago. E quando o coração disparar, você observar, o coração está disparando, o que eu estou sentindo? Qual é o sentimento? Foque no sentimento. Qual é o sentimento? Aí vem uma ideia, procurem investigar. E, claro, procurar apoio, procurar ajuda, especialmente nesse momento, que é tão importante. Quem pode mais te ajudar. 2 minutinhos ainda aqui no final. Então, tenho medo de morrer e ele ficar sozinho. Qualquer dor que sinto, eu coloco na cabeça que isso vai acontecer. Daí já era, crise de choro e tudo. Mas peraí, já é a mesma pessoa? É a Ritinha? Não. Deixa eu ver, deve ter uma mensagem antes sua, né? Deixa eu ver aqui. Bom, mas complementa totalmente, né, Luan? Tenho medo de morrer e ele ficar sozinho. Qualquer dor que sinto, eu coloco na cabeça que isso vai acontecer. Daí já era, crise de choro e tudo. Cara, essa questão de colocar na cabeça, né? É uma coisa que fica meio presa na cabeça porque a gente quer expulsar. E quanto mais a gente tenta expulsar, mais presa aquilo fica. Como se fosse um boneco de cera, sabe? É aquela questão assim de não pense no elefante, não pense no elefante. É só um elefante que vem na mente. Não pense que você vai morrer e vai deixar ele só. Não pense nisso, não pense nisso. E o que acontece? É só nisso que a pessoa pensa. A pergunta que eu tenho para fazer: ajuda? O fato de você pensar isso está ajudando você a viver mais e estar presente para ele quando ele precisar? Não, né? Então, isso está desregulado. Agora, como regular isso? De maneira indireta. Você não tem como expulsar esse pensamento. Você tem apenas que reconhecer pensamento. Do mesmo jeito que você tem outros tantos pensamentos meio que malucos, tipo assim, voar, e é um pensamento que veio na sua mente. Você não tem como saber isso, não tem como controlar isso. E aí é uma questão do nosso encontro com a nossa situação existencial. Por isso que eu digo que ansiedade é uma coisa humana, e a grande controle da ansiedade vem com a sabedoria que vem do equilíbrio de si, que é poder perceber isso. Então, tá, você já percebeu que você tem um pensamento, que você bota isso na mente, provavelmente você bota na mente porque quer expulsar. A minha dica é: não expulse, apenas reconheça. Pensamento. Isso é só um pensamento. E volte para a respiração. Volte para o que está acontecendo hoje. Entenda que isso é uma mensagem interior, uma mensagem das profundezas do seu ser. E o que é que essa mensagem está lhe dizendo? Está dizendo que você tem que cuidar dele? Está dizendo que você tem que preparar uma situação para caso você não esteja presente e ele tenha cuidado, seja cuidado? Qual é essa mensagem? Procure escolher também, mas procure escutar a mensagem profunda. Bom, pessoal, 1 hora
terminamos aqui o tempo aqui da nossa live, né? Procurei aí ajudar vocês a tomar mais consciência dos sintomas, ter algumas reflexões importantes aí. E o que eu digo para vocês é isso, pessoal, vamos procurar o nosso equilíbrio, procurar o equilíbrio de si, e que é no equilíbrio que a gente encontra o propósito de vida, a sabedoria e o controle da ansiedade. Tá bom? Beijo no coração.